Muito boa noite, meus queridos amigos, meus seguidores do YouTube, tanto do norte quanto do sul, do oriente e do ocidente. Gostaria de agradecer aqui os meus amigos que estiveram junto todo esse tempo. Nós estamos numa caminhada com longos vídeos, são inúmeros vídeos que eu tenho postado e sempre tenho recebido da ordem de 150, de 100 a 150 comentários dos meus amigos. Tenho recebido a curtição e muitas inscrições no canal. Mas eu tenho notado ainda, minha gente, que tem muitas pessoas que visualizam o meu vídeo, às vezes não faz nenhum comentário e também não se inscreve no canal. Eles passam pelo vídeo, mas não se inscrevem no canal. Então eu gostaria, minha gente, de fazer um apelo a vocês, meus amigos, que passarem, fazerem a visualização no meu vídeo, faça a inscrição. Tem aí uma tarjinha bem embaixo aí, tem uma tarjinha vermelha bem aqui, ó. Vocês clicam aí em se inscrever. Aí tem um sininho aí também, vocês acionam o sininho, não esquece de acionar o sininho, porque é o sininho que vai dizer quando eu estou gravando um vídeo. Quando eu gravei e acabei de postar um vídeo, você vai receber no teu e-mail ou no teu perfil no YouTube, vai receber um comunicado de que eu gravei um vídeo. Então vocês vão poder assistir os meus vídeos. Muito obrigado a todos aqueles que têm assistido, têm feito comentário, têm se inscrevido no canal. Para aqueles que se inscrevem no canal, eu faço um apelo, se inscreva no canal e permaneça conectado, porque quando você se inscreve no meu canal, eu dentro de 24 horas eu faço um relatório, eu vou no meu relatório de configurações e lá eu vejo as pessoas que estão inscritas no meu canal e que eu ainda não me inscrevi naquele canal. Então o que eu faço? Imediatamente que eu tomo conhecimento que as pessoas se inscreveram no meu canal e eu ainda não se inscrevi no canal dele, eu corro imediatamente e me inscrevo. Porque eu vejo que é o princípio da contrapartida. É o princípio de que se você me ajuda, eu te ajudo. Então é assim que nós temos que fazer. Nós temos que crescer no YouTube com cooperação. É a cooperação que faz a comunidade crescer. Porque se você se inscreve no meu canal e eu se inscrevo no teu, você ajuda eu subir e eu ajudo você a subir também. Então é assim que funciona. Eu tenho certeza. Eu tenho hoje, por exemplo, 357 inscritos e tenho 1.600 canais que eu sou inscrito. Se os 1.600 canais que eu sou inscrito neles também se inscrevesse no meu, eu subiria para 1.600. É fácil de fazer a matemática. Então, minha gente, é um apelo que eu faço para vocês, né? E agora, todos meus amigos lá que estão no Oriente, que estão me ouvindo na Filipinas, Singapura, Indonésia, Índia, Coreia do Sul e do Norte, Japão, Indonésia, pessoal, estão tudo se inscrevendo no meu canal e tem um grande número de seguidores nessa região. Então eu fico muito contente e desejo um bom dia, porque lá está amanhecendo o dia, neste exato momento o dia está amanhecendo e para lá já é um dia de domingo. Hoje já é domingo, faz horas que é domingo lá. Mas para nós aqui, agora há pouco, também saudar os meus amigos do Egito, de Israel, da Arábia Saudita, porque no Oriente Médio saudar os da Rússia também, da Albânia, porque estão no mesmo quadrante, no mesmo ponto de segmento do Sol, né? Da linha do Equador. Então, nesse mesmo ponto, horário é o mesmo, fuso horário é o mesmo, estão no mesmo fuso horário. Então, lá já se encerrou agora há pouco também. Mas eu gostaria também de dizer aos meus amigos do Brasil, do Rio de Janeiro, do Nordeste, de Manaus, que o Brasil é muito grande, o Brasil tem 4 fuso horários. Então, o Brasil começa a anoitecer no Nordeste e ainda é dia no Amazonas. E o meu cordial boa tarde aos meus amigos da Argentina,
do Peru, de Honduras, do México e dos Estados Unidos. Meu cordial boa tarde. Então, minha gente, junto com vocês, eu gostaria de fazer aqui o meu encerramento do meu Shabbat Shalom, fazer o Havdalah Shabbat meu, apenas uma pequena cerimônia que eu vou fazer, que é a benção do vinho, para que vocês entendam a simbologia das coisas, porque nós temos que entender a simbologia do sagrado, aquilo que é sagrado, nós temos que fazer a divisão entre o sagrado e o profano. O Shabbat simboliza a divisão do sagrado com o profano. Então, ontem, no pôr do sol, a gente fez o Kabbalat Shabbat, quer dizer, a recepção do Shabbat, ou o segredo do Shabbat. De manhã a gente faz o Shacharit de Shabbat, que é uma oração no amanhecer, por exemplo, para dar graças a Deus pelo aquele dia vivido, né? E agora, por exemplo, no brilhar das 3 primeiras estrelas, que aqui ainda não aconteceu, mas eu estou fazendo para vocês um pouco antecipadamente aqui, porque eu vou fazer depois que eu gravar o vídeo, vou fazer minha oração toda especial. Mas gostaria de dar um Laila Tov, um Shabbat Shalom para todos, pessoal de Israel, para todo judeu do mundo, aqueles que não são judeus, cristãos, muçulmanos, mas são pessoas ótimas, pessoas maravilhosas, que sabe que a gente precisa de uma fé, que a gente não pode ser ateu em hipótese alguma, nós não podemos trabalhar com o ateísmo, nós temos que ser deísta, tem que ser criacionista, tem que defender a nossa fé. E vamos defender a nossa fé, então. Eu convido vocês a todos a fazer uma oração. Eu, o chapéu aqui no Ocidente, os cristãos, quando falam no nome de Deus, eles tiram o chapéu da cabeça. Então, eu estou erguendo o chapéu da cabeça um pouquinho em honra aos cristãos. Mas o judeu coloca o chapéu na cabeça, coloca o kippah na cabeça, e o muçulmano também cobre a cabeça para falar no nome de Deus. Então, quando a gente fala no nome de Deus, a gente cobre a cabeça, porque a gente sabe que tem algo superior acima de nós. E esse algo superior é Deus, representado por alguns objetos que nós podemos fazer, que simboliza a coroa daquilo que foi criado, o queque da árvore da vida, a coroa da árvore da vida, simboliza a grande força universal de Elohim. Então, minha gente, eu gostaria de fazer a benção do vinho aqui. Estou com o vinho aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Então, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mizvotave beri pori hagafe. Vamos lá, então. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam peri hagafe. Bendito seja o eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nós santificaste por teus mandamentos e nos deste o fruto da vinha. Então, neste momento, com os olhos voltados à santa urbe de Jerusalém, a nossa noiva, faço o brinde Shalom. Né? O S de saúde, o A de amor, né? O L de liberdade, o O de obediência, e o M de misericórdia. Vou brindar com vocês a todos os meus amigos, cristãos, muçulmanos, judeus do mundo todo, todos aqueles que são Benei Elohim, filho de Deus. Este vinho é maravilhoso. Este vinho é um vinho todo kasher especial. Muito bom. Vamos lá, minha gente. Então, hoje eu vou dar sequência. O vídeo nosso vai discorrer sobre o reinado, o tempo cósmico, é o reinado de Noé, ben Lamé, de Noé, filho de Lameque, do português. E vamos discorrer sobre a questão dos 3 povos que habitavam a terra nos dias de Noé. Os Benei Elohim, os Benei Adão e os Nifilins. Eu tinha falado isso no vídeo passado,
Mas era preciso dizer, minha gente, o que fez Elanrim se irritar tanto com o povo a ponto de dizer: eu destruirei a terra. Porque Elanrim não queria aquela mistura entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. E essa mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens gerou uma terceira raça, que era a raça dos gigantes, os nefilins. De que forma que era esse gigante não se sabe. Há muitos que divagam dizendo que era um filho de anjo com mulher terrena. Os anjos coabitaram com as mulheres terrenas e produziram uma raça de gigante. Pode ser, sim, é uma das teorias muito válidas que pode ter. Mas também pode ser, como eu disse no vídeo anterior, pode ser que o dilúvio foi causado em virtude da desobediência civil, porque o povo desobedecia o rei Noa, não obedecia o rei Noa. A terra o povo estava espalhado. Existiam inúmeros patriarcas reis, né? Nessa época a terra estava povoada. Apesar da era do gelo, e o povo está concentrado nas faixas tropicais entre a linha do Equador, a dos trópicos até o Equador, porque dos trópicos até os polos a terra estava congelada, né? Chegou no ápice da era do gelo. Então o que acontece? No ápice da era do gelo, a terra congelou, só que depois a terra aqueceu. Aí quando ela aquece, aí começa a derreter, aí a água para todo lado. Aí é ventos que surgem, a água, o mar se agita, as águas se liquidificam, desce pelas montanhas, tanto desce quanto sobe por causa do vento. Tanto por causa do nível da água, o mar sobe sobre a terra e toma a terra por completamente. Isso porque Elanrim já havia avisado Noa para fazer um barco, fazer uma arca, para se escapar. E tinha pedido antes para todo o povo que quisesse se salvar, pegar a simbologia daquela arca, que seria, por exemplo, restaurar a fé. Porque a fé estava combatida, a fé estava destruída pelo canibalismo dos nefilins, né? Os nefilins eram canibal, era uma raça que se alimentava da raça humana, né? Outra coisa, o incesto, as relações incestuosas provocadas pelos homens, irritou muito Elohim. Terceiro ponto, idolatria. Idolatria, adoração a falsos deuses, adoração a governantes, adoração ao sol, à lua, todas aquelas adoração falsa que não era determinado como adoração ao Deus único, Criador do universo, fez com que Elanrim se irritasse e disse: eu vou destruir essa terra que criei. Então, esta é a grande verdade, o porquê, por causa dessas três maldades que o homem comete: canibalismo, comer a própria carne humana, né? Caçar outro homem de outras tribos para se alimentar deles. E a fome era grande na terra, mas não havia necessidade de fazer isso. Isso era o comum. Como também não havia necessidade de cometer relações incestuosas, porque mulheres tinha aos montes. Mulheres tinha bastante, e filha de inúmeros patriarcas, não havia necessidade de você cobiçar a tua própria parente próxima. Entendeu? Então a relação incestuosa irritou muito Elanrim, sempre foi proibido. Aqueles que dizem: Deus sempre tolerou o incesto, não, nunca. Deus nunca tolerou, tanto é que está na Torá, relações proibidas, em hipótese alguma foi permitido a relação incestuosa. E Deus abomina, como não foi permitido o canibalismo, e como também o avodá zará. O avodá zará, que é a idolatria, uma das piores coisas que existe. Porque você errar no sentido de burlar uma ordem como Ada, né? Ada Cadmo, aquele homem puro, depois, né? O Adma se torna, por exemplo, Ada Harishon, por exemplo, o homem primitivo.
se torna no Ada Belial, que é aquele que, por exemplo, se afasta da ordem, daquilo que foi dado. Quer dizer, se afastar da ordem, ainda que seja aí um pecado, mas Deus ainda perdoa. Como perdoa, ainda também o próprio canibalismo, ainda podia haver um perdão. Agora, para idolatria, jamais haverá perdão. Porque a idolatria é extremamente condenada por Deus, porque a idolatria é quando você deixa de acreditar em Deus para acreditar nos falsos deuses. Você deixa de acreditar na Torá, no Sefer Bereshit, acreditar nos sábios para acreditar naquele cientista evolucionista, naquele cientista materialismo científico. Passa a dar fé no que o Karl Marx falou. Passa a dar fé no que o Charles Darwin falou. Quer dizer, aí você passa a acreditar, por exemplo, nos deuses do ateísmo. É a mesma coisa que cometer idolatria. Mesma coisa. Dá valor, por exemplo, a uma ideologia que prega contra a existência do Criador. Então aí não pode. E foi isso que acontecia nos dias de Noa. E por causa destas coisas que acontecia, Elohim decide destruir o mal. Ele sabia que não podia destruir por completo. O mal estava, o joio nasce junto com o trigo. Difícil de separá-lo. Mas ele sabia que destruindo 90% daquela semente da erva daninha, aquela semente plantada pelo Satã, plantado pela Nahash, a serpente que induziu Lilith a comer da fruta proibida. E ela induz Adam, que era o Ad Cádimo, o Ada Harishon, aquele homem puro, comer da fruta proibida e se transformar no Ada Belial, o Adam Ra, o homem mau. Cria as 4 naturezas. Natureza de excelência espiritual, que é o Ada Adma, o Ada Kadmon. Aí vem o Ada Harishon, que é aquele Ada primitivo, que ainda não tinha ainda se contaminado. Depois vem o Ada Belial, que é aquele que já se contaminou. E o Ada mau é manifestado na descendência de Caim, na descendência do próprio homem, quando nasce Caim com espírito mau, para fazer o mal, destruir a própria descendência, matar o próprio irmão e cometer o primeiro assassinato da terra. E Deus, na sua infinita bondade, ele nunca jamais imaginou que o homem podia cometer canibalismo, assassinato ou qualquer outro tipo de distorção. Porque Deus dá como mandamento, pode ver que o primeiro mandamento que Deus dá ao homem, o que é? Multiplicai e enchei a terra. Este é o primeiro mandamento. Antes que desse qualquer outro mandamento, ele dá o primeiro mandamento. Né? Não aquilo que está escrito na Torá, codificado por Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu estabelece uma nova forma ali, por exemplo, mais ampliada. Mas o primeiro mandamento dado pro homem, para a humanidade, para aqueles primeiros 4 casais que povoaram a terra, é multiplicar e encher a terra. Então, se era para multiplicar e encher, e Caim estava matando, estava eliminando, diminuindo a descendência, quer dizer, ele era o homem do mal. Estava representado ali o Adão Ra ali. Ali, por exemplo, que Adão é homem. Adão não é o nome de Adão, Adão é um nome específico de um homem. Mas lá no contexto da Torá, Adão não era o nome específico de um homem.
Ele era um nome genérico a todo ser humano que vinha da Adama. Entenderam agora, minha gente? Então, nós precisamos avançar muito nesse sistema cabalístico, explicar e dizer o porquê Elan Henry se irrita tanto com a humanidade e resolve destruir a humanidade e chama e faz um pacto com o rei Noa e traz o dilúvio sobre a terra. Elimina por completo 95% do mal. Porque a população ficando mais pequena, o pacto feito com Noa e seus filhos, o pacto estendido aos demais patriarcas que não participaram do pacto, mas que tiveram a oportunidade de se escapar nos montes Everest, da Himalaia, nas altitudes do Cáucaso e nas altitudes dos Andes, que escaparam alguns patriarcas com muito pouquinha gente daqueles que conseguiram subir nas montanhas mais altas da Terra. Então, minha gente, a Terra é repovoada com um novo pensamento. A chama divina que foi dado a Adão e veio caindo pela terra, ora caído por terra, ora levantado por alguns justos. Esta chama divina permaneceu até Noa. Depois de Noa, ela permanece também caindo pelo chão, alguém levantando de volta, até que surge Abraham Avinu. E Abraham Avinu restabelece ele, Melquisedeque, restabelece o culto divino, restabelece a fé monoteísta, que é base da Torá, que depois vai ser codificada por Moshe Rabbeinu. Aí serve de base para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. Ou seja, oferece base para o mundo todo. Um conjunto de fé que é lançado para o mundo todo. Mas este mesmo conjunto de fé sofreu há 200 e poucos anos, 150 anos, sofreu um duro golpe, quando o chamado iluminismo, que nada mais é do que a volta do helenismo, das crenças malévolas nos falsos deuses e a crença na idolatria e a crença na inexistência do sagrado. Isso tudo provocou a chamada Revolução Francesa, que muda toda a estrutura de poder na Terra. E aí eu vou falar mais para frente para vocês, para que vocês entendam que as leis provêm de Deus. A lei pode ser feita pelos homens, mas ela provém de Deus. O direito é divino. E ele foi dado, porque a primeira lei quem deu foi Deus aos homens. E todas as leis devem seguir por hierarquia a sequência da primeira lei, que é a Torá. A Torá é fonte de inspiração para toda a humanidade. Toda nação tem que estar inspirada na Torá. Porque o conjunto de poder, o poder político que governa os homens, ele tem que ser afinado com o poder divino. Porque o poder político que governa os homens tem que estar afinado com o poder divino. E para que isso aconteça, é preciso haver um contexto geral. Uma união cívica, militar e religiosa. É esta aliança que forma a aliança sagrada. Aliança que dá um estado espiritual ao homem e um estado material. Porque nós somos duas naturezas, duas naturezas. Uma espiritual e outra material. A espiritual precisa do governo divino, orientado pelos sacerdotes, os grão-mestres da sabedoria. É eles que têm que orientar a nossa espiritualidade. E a nossa matéria, como homem, que produz, que trabalha e produz economia, e que produz geração de emprego e renda,
tem que ser coordenado por um poder civil, ou militar, ou religioso, mas tem que ser um poder baseado numa união cívica, militar e religiosa. E eu vou falar isso para vocês lá na frente. Estou adiantando para que vocês entendam de que forma que se constrói o poder espiritual e o poder material. Moshe Rabbeinu dá um estado espiritual para o povo judeu e um estado material. E assim como ele deu para o povo judeu lá no passado, dá para todos os povos. Todos os povos, nações e língua têm o direito de se autodeterminar, a autodeterminação, ter sua soberania, sua independência. Mas a sua independência em relação ao poder material. Nunca vai poder ter uma independência em relação ao poder espiritual, porque nós dependemos diretamente e corretamente do poder espiritual. Então, minha gente, eu sei que o tema é bom e que nós precisamos falar muito mais disso, mas eu gostaria de se ater nesse sentido do dilúvio. O dilúvio veio à terra para destruir a desobediência, porque o homem tornou-se desobediente civil. Não temia Deus e não temia o rei. Não temia a lei de seu país. As instituições do seu país ela não temia. E não temia Deus. Não temia o grande Criador do universo. Não temia o rei local. Não temia o rei nacional. E não temia o rei do universo. Era isso que aconteceu. Por isso veio a desgraça sobre a terra, a catástrofe, a era do gelo, o dilúvio e todas as catástrofes que Deus manda. Os asteroides que chegam para destruir a vida, porque tudo está na mão de Deus. Então, eu faço um chamamento. Venham e assistam o vídeo comigo. Venham porque nós vamos ter muito mais coisa para falar. Vamos ter muito mais coisas para mostrar para vocês. É inúmeras coisas que vocês vão ver. Mas eu trabalho aqui no sentido de criar uma história deísta, criacionista, para proteger os nossos filhos do espírito de Nahash, do espírito da serpente que vem e bota na cabeça, não existe Deus não, isso é bobagem, o universo sempre existiu, tudo surgiu do nada, isso aí já existe há muito tempo, sempre foi assim. É isso que eles falam. Mas espera lá. Como é que é o primeiro homem no contexto deles? Não, o homem veio do macaco. O homem veio do macaco. O macaco evoluiu para o homem. Do macaco era uma célula, uma cianobactéria que foi se formando e assim formou o macaco e tal. Não, mas então tudo tem um princípio, não tem? Tem um princípio. É o Big Bang, um princípio. Mas e esse princípio surgiu do nada? Qual foi a força que moveu o Big Bang? Existe a explosão. Concordo com a explosão. Mas para que uma bomba faça a sua explosão, é preciso alguém relar na espoleta. É preciso botar fogo nela. Senão ela não explode. Por si só, a bomba fica milhões de anos parada e não explode. Parou para pensar? Se o universo explodiu, se houve o Big Bang, é porque tinha um poder superior que fez acontecer naquele ato, naquele momento, com o verbo haja luz. Então, minha gente, se gostaram, dê o seu like, se inscreva no canal aí e venha comigo assistir as boas mensagens que eu tenho para passar para a humanidade. Meu cordial boa noite.